Deus, ele não vai consultar o teu histórico curricular para ver se você tem capacidade de cumprir aquilo que ele te chamou, não. Quando ele chama, ele capacita, ele faz. Você não precisa tentar mostrar para alguém que você é suficiente para cumprir algo. Se ele te chamou, é ele que te capacita. Se é ele que te alistou, ele que disse vai, ele vai te dar a sabedoria, as ferramentas, ele vai te dar a visão, a estratégia, ele vai te dar tudo o que você precisa e você não precisa da afirmação das pessoas para cumprir aquilo que ele confiou a você. Você não precisa do aplauso, você não precisa do tapinha nas costas e dizer vai lá, é com você, não. Porque quando você estiver disposto a fazer algo para Deus, o que não vai faltar é pessoas para aparecendo na sua vida e dizendo você não é suficiente para isso, você não é boa para isso, você não canta suficientemente bem para poder gravar, você não faz isso, você não fala bem. Mas o que vale é que se você está empenhada naquilo que o céu diz, porque Neemias ele não era arquiteto, Neemias ele não era engenheiro, Neemias ele não tinha capacidade para reconstruir muros de lugar nenhum, ele era apenas um copeiro. Aleluia. E sabe o que eu amo nessa história? É que Deus ele não precisa consultar a tua formação para te chamar para um propósito. Deus ele não vai consultar qual é o seu currículo para ver se você tem capacidade, habilidade para te colocar onde eu te quero. Deus ele não vai consultar o teu histórico curricular para ver se você tem capacidade de cumprir aquilo que ele te chamou, não. Quando ele chama, ele capacita, ele faz. Então seus ouvidos têm que estar atentos ao céu, ao que o céu está dizendo. Porque se ele não estivesse atento ao céu, no primeiro convite que ele recebeu de Tobias e Gésem e Sambalate, ele tinha parado o que estava fazendo para dar ouvidos àquilo que não era para dar. E a gente precisa entender que o profeta, ele é ativado na sua audição. O profeta, ele é ativado naquilo que ele ouve. E o diabo, muitas vezes, ele vem na sua mente também colocando coisas que não é de Deus, como se fosse. Coisas que parecem ser boas e não são. Porque esse intuito dessa carta parecia ser inofensivo. Eles enviaram essa carta 4 vezes. Parecia uma carta para um tempo de comunhão, uma carta para um tempo de conversa, inofensiva. Mas ficou claro no final dessas tentativas que o objetivo dessas cartas era levar Neemias à morte. Olha isso. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo ele fala conosco na nossa audição, o profeta ele é ativado naquilo que ele ouve. O diabo ele também vem para tentar falar aos nossos corações aquilo que não é verdade. Sabe? E nesse projeto que eu estava agora há pouco tempo, eu blindei meu coração. Eu quis ficar triste, eu chorei, eu passei por luta, porque é muito difícil, gente. Quando você vê pessoas que podem te ajudar, que podem estar ali por você, tornando as coisas difíceis. É muito difícil quando você vê pessoas que estão ali ao seu lado sempre e mudam e começam a te tratar mal. Gente, você viver a oposição não é fácil. Porque o diabo, não acredite que o diabo vai usar um desconhecido, não. O diabo, ele sempre usa pessoas próximas a gente para magoar o nosso coração. Por isso que eu preciso discernir. Eu preciso discernir. E eu não posso me ofender. Porque se eu me ofender, eu paraliso. Se eu me ofender, fica, poxa, tal pessoa fez isso comigo, eu não vou mais. Tal pessoa falou isso pra mim, eu não vou gravar mais. Gente, eu não posso. Eu tenho que focar naquilo que Deus ele tem pra mim. Voltamos. Eu preciso focar naquilo que Deus tem pra minha vida e seguir, e ir avante naquilo que o Senhor me confiou. E avante naquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Porque se eu ficar ofendida, eu já passei dessa fase. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu num ensaio, eu vivi uma situação que magoou muito meu coração. Eu tava no ensaio e uma amiga virou pra mim e começou a falar várias coisas pra mim, do nada. Ela, você é muito imatura, gente, você é muito infantil, você não tem maturidade alguma. Começou a falar várias coisas pra mim e aquilo foi me entristecendo, eu comecei a chorar. Eu me lembro que eu fiquei assim tão triste, tão magoada, que eu falei assim, nunca mais eu quero saber de nada de igreja e tal, não sei o que. Eu me lembro que Deus usou o meu líder de jovens, eu era uma adolescente, uma jovem na época.
E foi até na minha casa, era um culto de domingo e eu não fui, eu acho que era um culto de semana, eu não lembro. E eu não fui nesse culto. E eles perguntaram pros meus pais, cadê a Jennifer? Ah, a Jennifer tá em casa e tal. Eles, não, eu vou lá. Ele sentiu no coração dele, eu vou lá. Saiu do culto e foi na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu estava super magoada com o que tinha acontecido, contei pra ele. E ali Deus usou ele e falou, olha, não é pra parar com as afrontas, não é pra parar com os ataques, é pra você continuar olhando pra Jesus, porque quando você está focado naquilo que o céu está dizendo, o diabo ele vai tentar te paralisar. E usando pessoas que você ama, pessoas que você até considera como amigos, para tentar entristecer o seu coração. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado com a oposição, porque ela vai se levantar. Mas precisamos manter os nossos olhos fixos. E sabe algo que eu acho importante, interessante nessa história? É que é muito importante a gente entender o que significa estar ocupado. Porque eu posso ter uma agenda lotada e ainda assim estar desocupado. Eu posso ter uma agenda lotada e ainda assim não estar ocupado com aquilo que o céu quer que eu esteja ocupado. Ocupado, verdadeiramente nós temos que estar como cristãos na terra. É com aquilo que Deus ele quer que a gente se ocupe. Sabe? Eu nunca vi um período de tanto engano no meio da igreja. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Eu nunca vi um período de tanto engano no meio da igreja. Eu nunca vi um período das pessoas querendo espiritualizar aquilo que é do inferno. Querer dizer que minha amante é de Deus. Gente, não é. Você tem um casamento, honre esse casamento. Não, porque eu tô aqui com esse homem, ele é uma bênção, mas ele é um homem casado. Sai desse engodo, sai dessa mentira, sai desse lugar. Sabe, a gente vive um tempo onde as pessoas estão se enganando, querendo colocar Deus onde Deus não se põe, querendo colocar Deus onde Deus não está. Porque tudo aquilo que Deus não é o começo, ele não vai terminar. Tudo aquilo que Deus não é o princípio, ele não vai estar nesse lugar. E toda vez que a gente começa algo e o homem está no início, não vai terminar em Deus. Tudo aquilo que começa no homem não termina em Deus. Tudo aquilo que começa no meu egoísmo, na minha vaidade, nos meus interesses, nos meus desejos, não tem como terminar em Deus. Não tem. Tudo aquilo que começa em mim não tem como terminar em Deus. Então, por isso, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. A gente não pode se distrair com as afrontas, com as mentiras, com os enganos do inimigo. A gente precisa voltar o nosso coração à essência e entender aonde eu preciso estar ocupado. Neemias, ele estava ocupado uma grande obra e ele não pôde parar. É como o inferno dizer assim, vamos lá, estão falando de você. Falaram a teu respeito, estão falando isso e isso de você. Ei, eu estou ocupado, eu estou numa grande obra, eu não posso descer para falar com o inferno. Eu tô ocupado, eu estou numa grande obra, eu não posso ficar falando, eu não vou ficar perdendo tempo falando do meu câncer. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo, eu não vou ficar falando do meu desemprego. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo, diabo, para ficar entrando nas conversinhas suas. Eu estou ocupado o suficiente com aquilo que o céu me confiou. E eu não posso parar para ouvir o que o inferno tem para me dizer. Eu não posso parar para ouvir aquilo que Gesem, aquilo que Tobias, aquilo que Sambalate querem me destruir. Eu estou ocupado com aquilo que vem do céu. Eu preciso estar ocupada com aquilo que vem do céu. A ponto de entender, eu não vou parar para ouvir suas conversas, eu não vou parar para ficar querendo entender o que falaram de mim, disseram de mim. Eu não tô nem aí, porque o que vale para mim é o que o céu diz a meu respeito, é o que o Pai olha para mim e diz quando olha para mim, é o que o Pai declara na sua palavra a respeito de quem eu sou como filha. A gente precisa entender isso. Eu preciso estar ocupado, não é com as coisas dessa vida, não é com conversinhas que não edificam. A gente precisa ter cuidado com as mesas que a gente senta. A gente precisa ter cuidado com os lugares que a gente adentra e dá ouvidos.
Porque isso pode estar paralisando o grande agir de Deus na sua vida. E isso é muito sério. E é muito sério quando a gente entra em batalhas que Deus não mandou você entrar. Ah, eu estou ocupado, mas Deus mandou você estar ocupado desse jeito. Deus mandou você entrar nessa batalha. Eu estou cansado. E depois entra em depressão, não sabe por quê. Depois entra em batalhas que não sabe por quê. Depois passa luta no casamento e não sabe por quê. Porque entrou em batalhas sem consultar a Deus. Entrou em lutas sem consultar a Deus. Sabe, gente, isso é muito sério. Muito sério. Acabe, ele pediu para que os seus profetas viessem a fim de entrar em uma determinada batalha. Josafá estava junto com ele e os profetas de Acabe, do rei Acabe, eles só profetizavam aquilo que eles queriam, só profetizavam coisas boas, só profetizavam que agrada ao rei. Ei, deixa eu te dizer, vai ter gente, existe esses profetas hoje ainda. Existem profetas que só vão falar pra você aquilo que te agrada, que só vão falar aquilo que vai massagear o teu ego, que vão falar só aquilo que você quer ouvir. Mas ainda existem os Micaías que Deus quer levantar, que não vão falar aquilo que o rei quer ouvir, que não vai falar aquilo que os homens querem que ele diga, que ele não negocia a mensagem que lhe foi confiada, mas que entrega a mensagem, doa quem doer. Mas ela precisa ser pregada, precisa anunciada. Sabe, a gente vive um tempo onde o mundo quer moldar a igreja e não a igreja moldar o mundo. O mundo quer dizer pra mim que eu não devo pregar sobre homossexualismo. O mundo quer dizer pra mim que eu não tenho que pregar sobre aborto. O mundo quer dizer pra mim o que eu devo dizer e o que eu não devo dizer. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma igreja que não negocia a mensagem, que não prega pro mundo aquilo que ele quer ouvir, que não prega pro mundo aquilo que eles querem a massagear os seus egos, não. Mas Micaías, profetas Micaías estão sendo levantados que não negociam a palavra, que não negociam a mensagem, que não negociam a verdade. Porque quem ama a verdade não pode amar o engano. Não tem como eu amar a verdade e amar o engano. Não tem. E a gente vive um tempo onde as pessoas estão amando o engano. Ai, porque, nossa, a sociedade LGBT ferida. E o povo cristão, quanto foi ferido? E tantas pessoas que foram feridas. É preciso, igreja, se levantar. A mensagem precisa ser pregada. A mensagem precisa ser falada. Eu vou agora dizer, só para conseguir ibope, eu vou dizer o que agrada a sociedade, o que agrada a mídia, o que vai engajar. Eu só vou postar aqui na internet dizendo que a vitória está chegando na sua vida. Não. Porque do mesmo jeito que a vitória chegando, a vitória ela só chega depois que há alinhamento com a palavra. A vitória ela só chega onde há comprometimento com o céu. Toda bênção derramada sobre a vida de alguém que não tem compromisso com Deus vira maldição. Porque aquela pessoa ela não tem compromisso com o céu. Então a gente precisa entender que é necessário a gente se comprometer com essa palavra. Eu não vou ficar aqui me comprometendo com pessoas. O meu compromisso não é com o homem, o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso não é em agradar pessoas. E o rei Acabe chamou os seus profetas. E os profetas diziam, vai, pode ir para a batalha. Pode ir para a batalha que o Senhor lhes dará a vitória. Josafá estava agoniado com aquilo e falou assim, não tem um profeta que não seja comprado? Não tem um profeta que ele não está alinhado a dizer para você aquilo que te agrada, mas dizer aquilo que de fato vem de Deus? Porque ainda existirão esses profetas. Aleluia. Que nós sejamos esses profetas. E não é fácil ser esse profeta. Não é fácil ser esse profeta. Não é fácil dizer aquilo que Deus ele quer que eu diga, ainda que doa. Não é. Não é. É muito mais fácil você ser um profeta que vai dizer para as pessoas aquilo que elas desejam ouvir. Dizer para elas que a vida delas de pecado está tudo bem e ainda assim a bênção de Deus vai vir sobre elas. Deus está levantando gente que é comprometido. E Micaías chegou. Micaías pegou e falou assim, você quer que eu diga aquilo que te agrada, o rei Acabe? Então vá para essa batalha, pode ir.
Ele foi meio debochado, se você ler. Não é debochado, mas ele já sabia que o rei Acabe não gostava dele, porque ele falava a verdade. Aí o profeta, o rei disse, não, diga a verdade. Ele falou assim, se você for para essa batalha, você vai morrer. Vai acontecer isso, o Josafá vai sair escondido, a batalha vai ser travada desse jeito. Não é para entrar na batalha. Vocês vão morrer se vocês entrarem. Sabe? E a gente ainda é ousado em querer entrar em batalhas de pessoas sem consultar a Deus. Sabe? Isso é muito perigoso. Ah, mas a pessoa está precisando de ajuda. Ora a Deus para saber se é para ajudar. Ora. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. Mas esse bem é também a você. É um bem ao seu relacionamento com Deus. É um bem à sua família. Tem gente que para ajudar outras pessoas sacrificam sua família. Sem consentimento da sua família. Isso tá errado. Porque você é uma só carne com a sua esposa. Marido é uma só carne com a esposa é só uma carne com o marido. Tem que andar em acordo. Antes de entrar em uma batalha, ora ao Senhor. Fala, Deus, é para eu entrar? Deus, o Senhor quer que eu ajude? Como o Senhor quer que eu ajude? O Senhor quer que eu ajude em oração? O Senhor quer que eu ajude na palavra? O Senhor quer que eu ajude financeiramente? Deus, o Senhor quer que eu ajude como? Porque quando você não consulta Deus para entrar em batalhas, você pode estar querendo ser mais bonzinho do que Deus. E isso é muito sério.